Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um único dia? Pois é, Jó sabe muito bem o que é isso. E esta é a história dele. Olá, eu sou o Bruno. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia e eu. Hoje vamos contar a bela história de Jó. Uma história de fé e superação. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz, no Oriente. Ele era conhecido por sua retidão, temor a Deus e afastamento do mal. Jó era um homem abençoado, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e muitos servos que o serviam com fidelidade. Além disso, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, que frequentemente se reuniam para festas em suas casas. Jó era diligente em sua devoção a Deus. Ele oferecia sacrifícios queimados regularmente em nome de cada um de seus filhos, purificando-os de qualquer possível pecado. Ele temia que, durante suas festas, seus filhos pudessem ter pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Sua fé em Deus era sólida, e ele buscava agradá-lo em todas as áreas de sua vida. Entretanto, nos recessos celestiais, uma conversa intrigante ocorreu entre Deus e o diabo. O diabo, conhecido como Satanás, veio perante Deus e alegou que Jó apenas servia a Deus devido às suas riquezas e bênçãos. Ele argumentou que, se todas as bênçãos fossem retiradas, Jó amaldiçoaria a Deus. Deus aceitou o desafio do diabo, mas permitiu que Jó fosse testado, com a ressalva de que sua vida fosse poupada. O diabo então partiu para causar devastações na vida de Jó, mas sem tirar sua vida. E então, um dia, a vida de Jó sofreu uma reviravolta devastadora. Um mensageiro chegou até ele, com notícias terríveis. Os sabeus atacaram suas propriedades, levando suas ovelhas, camelos e jumentos. Pior ainda, eles mataram seus servos com a espada, exceto o mensageiro que escapou para contar a história. Enquanto Jó ainda estava absorvendo essa triste notícia, outro mensageiro veio correndo, com um relato igualmente terrível. O fogo de Deus caiu dos céus e queimou suas ovelhas e servos, reduzindo tudo a cinzas. Novamente, apenas um mensageiro conseguiu escapar para contar a Jó o que havia acontecido. Mas a tragédia não havia terminado. Um terceiro mensageiro chegou com notícias de que os caldeus haviam atacado seus celeiros e levado tudo. Os caldeus mataram os servos que estavam cuidando dos camelos. E, mais uma vez, somente o mensageiro conseguiu escapar para trazer a notícia. E então, um quarto mensageiro apareceu, com uma história ainda mais devastadora. Enquanto seus filhos e filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho, um vento poderoso varreu do deserto e atingiu a casa, derrubando-a sobre eles. Todos os seus filhos e filhas morreram na tragédia, exceto o mensageiro que escapou. Jó ficou devastado. Sua riqueza e prosperidade foram completamente destruídas, e ele perdeu todos os seus filhos e filhas de uma só vez. Ele rasgou suas vestes, rasgou sua túnica e se sentou no chão, mergulhado em luto e dor. Ele estava perplexo e angustiado, confrontado com o inimaginável sofrimento que havia se abatido sobre ele. Sua esposa, em meio à sua própria dor, sugeriu a Jó que ele amaldiçoasse Deus e morresse. No entanto, Jó manteve sua fé em Deus. Ele rejeitou a ideia de amaldiçoar o nome de Deus, apesar de sua profunda tristeza e desespero. Logo depois, 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ouvindo sobre os problemas de Jó, vieram de longe para consolá-lo. Eles choraram, rasgaram suas túnicas e sentaram-se no chão com Jó, em silêncio, por 7 dias e 7 noites. Eles compartilharam seu sofrimento e angústia, oferecendo solidariedade em seu silêncio. Jó estava mergulhado em uma crise existencial. Ele começou a questionar o propósito do sofrimento humano e o porquê de Deus permitir que pessoas boas enfrentassem tal dor. Ele clamou por respostas, expressando sua tristeza profunda, frustração e raiva diante do silêncio divino. Ao longo de sua jornada de sofrimento, Jó apresentou seus sentimentos a Deus e se lamentou profundamente, mas nunca blasfemou contra ele. Ele ansiava por uma audiência divina,
desejava enfrentar Deus e argumentar seu caso diante dele. E, finalmente, depois de muita angústia, Deus respondeu a Jó em meio a uma tempestade impressionante. Deus falou, lembrando a Jó de sua grandeza como Criador e Senhor do universo. Ele descreveu a grandiosidade da criação e desafiou o Jó a compreender a vastidão de seu poder. Deus questionou a Jó sobre o conhecimento que ele possuía e o lembrou de que o homem não pode compreender plenamente os planos e propósitos divinos. Ao ouvir a voz de Deus e testemunhar sua grandiosidade, Jó reconheceu sua própria limitação como ser humano diante da soberania de Deus. Ele reconheceu que Deus é insondável em sua sabedoria e soberania, e ele se arrependeu de suas palavras impensadas. Deus, em sua misericórdia, instruiu os amigos de Jó a oferecerem um sacrifício, pois eles não haviam falado corretamente sobre ele. Deus também restaurou a fortuna de Jó, abençoando com o dobro de tudo que ele tinha perdido. Ele teve mais filhos e filhas, e sua prosperidade foi restaurada. A jornada de Jó é uma história de fé inabalável em meio à adversidade. Apesar de enfrentar provações terríveis, Jó permaneceu fiel a Deus e buscou compreender os mistérios da vida e do sofrimento. Sua história é um lembrete de que a fé verdadeira é testada nas dificuldades, e a busca por compreender Deus muitas vezes envolve uma rendição humilde à sua soberania. Assim, termina a história de Jó, uma jornada que o levou das alturas da prosperidade à profundeza do sofrimento, apenas para emergir com uma compreensão mais profunda da humildade, da fé e da graça divina. A história da vida de Jó foi uma tapeçaria de experiências que o levaram a uma verdade maior, que Deus é soberano, que seus propósitos são além da nossa compreensão e que, mesmo nas piores provações, a esperança e a fé podem nos sustentar. Jó, erguendo da poeira e das cinzas do seu passado, ele olhou para o horizonte com um coração cheio de gratidão, pronto para enfrentar os dias que viriam. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento e restauração, mas sobre a jornada da alma em busca de significado e entendimento em meio às complexidades da vida. Que a história dele ecoe através do tempo, lembrando a todos nós da fragilidade humana, da infinita misericórdia divina e da beleza que pode emergir das cinzas da adversidade. Agora, eu fico imaginando quando Jó chegou no céu e Deus contou a ele o que de fato aconteceu. Sobre o que o diabo falou dele para Deus. Jó deve ter ficado meio perplexo. Que a história de Jó inspire a vida de todos nós. Muito obrigado a cada um de vocês, que permaneceu comigo ouvindo esta história maravilhosa sobre a vida de Jó. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre a história de hoje e compartilhe esta maravilhosa história com alguém. Se inscreva em nosso canal para que você conheça mais sobre a Bíblia, e para que você também acompanhe conosco mais histórias tão belas e maravilhosas quanto esta. Então, ative o sininho das notificações para que vocês sejam avisados quando tiver história nova por aqui e também curtam este vídeo. Acompanhe conosco também em nosso canal, alguns vídeos que já estão disponíveis lá. Acompanhe a história de Moisés, Pentecostes, sobre os Ofanim, sobre as 5 filhas de Zelofiade, enfim, e várias outras histórias tão boas quanto esta que você acabou de ouvir. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Até a próxima história. Que o Senhor nos abençoe. Abraço.